Então, gente, foi o tempo de dizer, foi o tempo de gritar, foi o tempo de apanhar de bala de borracha, e ainda temos aí alguns, né, movimentos, hoje, né, aí nesse instante, nesse momento, em várias cidades brasileiras, tem muita gente aí levando spray de pimenta, bala de borracha, correndo de polícia e caindo de ponte. Em Belo Horizonte ontem, né, caiu um garoto, é a sexta pessoa que cai do mesmo viaduto, o menino morreu e 2 estão em estado graves, né, dos que caíram do da ponte, fugindo da polícia. Né? Então, diante disso, a gente precisa também entender que o próprio movimento tem uma linha evolutiva, ou seja, dissemos, marcamos nossa voz. Não é pouco fazer com que a Presidente da República, né, os ministros, os governadores de estado vão sentar naquela mesa lá que parece um fosso, né, e passam um dia discutindo coisas, e Renan Calheiro aparece no vídeo quase que eu achei que era um encosto. Né? Eu disse, não, é um encosto que tomou conta, precisamos ser humildes, vamos votar isso, vou suspender o recesso, ou seja, não vou para a Fazenda de Alagoas, e aí vamos votar uma série de coisas que estavam engavetadas, transformar a corrupção em crime hediondo numa casa feita basicamente de corruptos. O que é isso? Está acontecendo alguma coisa. Não dizer que não é nada, que tem um movimento que arrefeceu, que era só euforia, e daí que seja só euforia. A gente precisa de euforia. Euforia é um grande combustível, sim. A euforia já teve o seu lugar, já teve o seu papel e está tendo ainda. Então agora é um pouco o momento de quem foi eufórico para as ruas escutar. Peraí, eu gritei, falei, perguntei, protestei, questionei, estou ouvindo agora um pouquinho, estou ouvindo agora e agora. E aí? A gente não teve, em relação ao que a gente tinha como casas, né, do parlamento brasileiro, casas dos operadores da lei, que são os deputados e senadores, o que eles têm feito, entre aspas, seja com medo, com resposta, com o rabo entre as pernas, com medo das urnas, né, ou seja lá com que mobilização, é muito mais do que foi feito 2, 3 anos, 4 anos de mandato de muita gente que está lá. Então, assim, não vamos menosprezar essa manifestação em função do sentido de que foi euforia, foi por conta da Copa do Mundo, foi porque o Facebook que levou todo mundo para a rua. Eu comento, assim, vivo numa comunidade basicamente de colegas, de trabalho, de colegas. Aliás, por falar em comunidade de colegas, eu queria acrescentar aqui um tal que tem em relação aos dinossauros, né, do uso da tecnologia da internet. Aí Marcos Palácios, que não está aqui. Então, é um também dos nossos dinossauros queridos aqui. Então, essa coisa de que as redes sociais insuflaram essas pessoas, esses meninos que não sabiam o que fazer, então fora da comunidade acadêmica e do jornalismo, eu vejo muito isso. Né? As pessoas dizendo, não sabe nem o que estou fazendo, não sabe por que está apanhando. Eu vi até um argentino me dizer que eu fiquei, eu quase vomitei, desculpa a expressão grotesca aqui, né? Tipo assim, isso até na ditadura argentina, na ditadura que morreu sem saber o que estava fazendo. Olha, se eles morreram sem saber o que estavam fazendo, eu acho que a causa era muito justa, né? E não é à toa que assim, é um dos movimentos políticos da América Latina, que às vezes tem uma reverberação, inclusive a apuração da morte desses que não estavam sabendo em relação à nossa Comissão da Verdade, né? É uma coisa que a gente deve respeitar, né, com muita reverência, eu diria. Então, dentro desse processo, eu concordo com boa parte do que foi dito aqui em relação aos governantes, da surpresa dos governantes que não sabiam o que estava acontecendo, né, e a resposta que tinham era a força policial, o enfrentamento com violência muitas vezes desproporcional e descabida, porque muita gente que foi para a rua sabe que não eram os vândalos, os tais radicais e poucos que apanharam gente, garotos e garotas sentados, tarde da noite, já no fim de movimento, apanharam sim, de graça, encurralados, apanharam sim, que não estavam enfrentando polícia, coisa nenhuma, momentos que não estavam fazendo nada de atacar prédios públicos ou depredar patrimônio público, apanharam, levaram spray de pimenta. Então, e a imprensa até hoje, de certa maneira, a grande e velha mídia está sem saber o que fazer. Ontem eu vi uma manchete do Globo que me espanta, assim, completamente. É quase que reivindicando para ela, chamando um povo de atrasado. Não sei se vocês viram isso, mas era uma manchete do Globo. Olha, as pautas que estão aí na rua há muito tempo que estão na imprensa. Ou seja, vanguardistas éramos nós. Se vocês não leem jornal, se vocês não sabem das coisas, chegaram atrasados. Porque nós aqui estávamos há muito tempo. A manchete do Globo de ontem, eu até estava revendo aqui agora, né, onde foi que era exatamente isso. Alvos de protesto são temas comuns na imprensa há muito tempo. Ou seja, na verdade, vocês chegaram atrasados, porque se tivessem nos ouvido, a coisa já tinha acontecido. E isso ontem, quando no primeiro dia, né, a gente viu que boa parte, a Folha de São Paulo, que eu acho um exemplo mais emblemático de todos, no primeiro dia, na famosa segunda-feira, como segunda-feira, acho que o primeiro dia, ou foi uma quinta, eu acho, uma quinta, 13, foi o primeiro dia do protesto, no dia seguinte, eles fizeram um editorial
editorial absurdamente, quase que nazista, chamando a polícia, precisa ser dura, precisa bater, precisa enfrentar, precisa botar ordem na rua. Aí no dia seguinte, 9 jornalistas foram completamente espinafrados, com bala de borracha no olho, na testa, gente com risco de perder a visão, e desses 7 ou 9, 6 eram da Folha. Desculpa a expressão, mas parece assim que foi quase circunstância. Tem uma amiga mineira que fala assim, achei pouco, bom e doce. Era mais ou menos isso, porque não estou cobrando, não estou achando que é legal, já que tinha apanhado. Mas foi preciso isso acontecer para a Folha notar aí que tem algo acontecendo para além do nosso desejo. No dia seguinte, né, mudou completamente a linha editorial. Né? E aí ficou um pouco oscilando. Um diz uma coisa, outro diz outra, e agora vem a questão centrada basicamente, né, na crítica que o jornal faz ao governo, que as respostas são frouxas, né, que a presidente Dilma um dia diz uma coisa, no dia seguinte diz outra, que falou que iria para o no outro dia disse que não disse nada disso. Então a crítica agora está sendo muito mais feita às respostas políticas do que ao movimento. Não, acho que ainda não. Acho que ainda não, mas ainda não, eu só terminei. Três lições ficam. Uma é do posicionamento da imprensa, né, quando ela não comporta mais a multiplicidade de vozes e a importância que as redes sociais têm para fazer caber essa sobra, que sobra não tem mais nada, é quase que a essência migrou de lugar, mais ou menos isso, pelo menos a essência das duas. E a outra é esse superdimensionamento ou subdimensionamento das redes sociais. Não uma coisa nem outra, né? Vamos ficar no meio, sem ser medíocres, porque tudo de meio parece medíocre, mas nesse caso não é. Né? E as redes sociais são absolutamente decisivas para que as pessoas fossem para as ruas. E minhas redes sociais são apenas um lugarzinho onde jovens de classe média ficam dizendo eu sou contra, eu sou a favor, sentados no conforto de casa. Claro, eu vou falar bem pouquinho, bem rápido, porque eu acho que seria bom. A gente vai, do ponto de vista da organização, parar 2h30 em ponto mesmo, certo? Senão, assunto não falta e a rua está aí. Então, aí a gente tem como se organizar isso. O que eu acho mais importante de tudo isso, que na verdade todos já falaram, eu queria trazer para o debate de forma mais enfática no começo da minha fala, é a perspectiva da formação cidadã. Eu vou tentar enfocar na minha intervenção mais no aspecto da educação, porque estamos numa casa da educação, o diretor, o professor Cléber, presente aqui também, vários colegas, professores da FACOM e da FACEL. E eu acho que essa dimensão de formação da cidadania é algo de fundamental e que os movimentos nas redes e nas ruas, como o André já mencionou logo no começo, são importantes para essa explicitação dessa perspectiva de cidadania. E, fazendo jus à alcunha de dinossauro, eu vou também me referir a um importante movimento, entre tantos outros, mas que eu vivi muito fortemente, o Facebook agora ajudou a trazer à tona, que foi o movimento da fábrica. O movimento da fábrica, quando nos lutávamos para transformar o Centro Cultural no Rio Vermelho, uma antiga fábrica de papel no Rio Vermelho, em Centro Cultural, na perspectiva de que você falava, Adep, de uma cidade que tem um pouco mais de vida cultural, vida política, vida cidadã. E nós não tínhamos nada. Não tínhamos rede, não tínhamos internet, não tínhamos telefone celular, mas tínhamos um desejo político de fazer aquela transformação. Então eu acho que todos falaram isso, quer dizer, não é o Facebook, não é o Orkut, não é o Twitter, não é o Idêntica, não é nada disso que está fazendo o movimento, mas isso tudo facilita e potencializa essas reivindicações. Então, na verdade, nós não tínhamos redes, mas estávamos conectados. Então, essa era a questão fundamental, e a questão que eu acho que é fundamental para o dia de hoje, porque a gente conecta todas essas redes e não está conectado. Então, a ideia de estar conectado e, a partir dessas conexões, transformar isso, pelo fato de estar conectado, numa ação política, me parece muito, muito importante. Na época, nós, em vez de passeata, fazíamos passeatas. Quer dizer, o próprio movimento já era um movimento político e cultural. Coloquei isso no YouTube, e um dia achei um desenho de Newton naquela época, botei no Facebook, bombou. Todo mundo começou, eu estava lá, eu participei, eu vi isso, eu participei. Então, há uma facilitação a partir dessas redes.
Agora, Serginho falou no começo, André falou, e eu vou reforçar. Isso tudo só existe se nós garantirmos efetivamente o acesso. Então, o acesso é fundamental. O acesso 3G, 4G, o acesso público, essa é uma das poucas universidades públicas em que você entra na universidade e tem acesso à rede aberta, em várias universidades. Isso é uma luta nossa aqui dentro. Não é uma dádiva, não, é luta diária, não é, André? Ali no começo, vamos botar senha. Não, tem que ter uma rede aberta. E foi o papel da universidade na década de 80 na implantação da rede. A implantação da internet na Bahia foi uma implantação em que, na gestão do professor Felipe Serpa, eu tive o prazer de acompanhar essa implantação, nós tínhamos clareza de que a internet não podia ser só acadêmica nem só comercial. Ela tinha que ser, desde aquela época, entendido como um patrimônio público. E por isso, desde aquela época, nós implantamos, junto com as ONGs aqui na Bahia, o que Betinho fazia no Rio, um servidor chamado Zumbi para conectar gratuitamente todas as ONGs do Estado. Isso foi fundamental para a apropriação da rede de uma outra forma. A apropriação essa que continua sendo impedida, como tenho recebido agora aqui, para vocês terem uma ideia, nós estamos com mais de 150 conexões na Rádio Facete Web, que é o projeto PIBIC. Então, observem a importância política da ação da universidade. Quer dizer, um projeto PIBIC implanta uma rádio web, essa rádio web está transmitindo um debate na hora que ele está acontecendo, e tem mais de 150 conexões via rádio e via o YouTube também, que estamos transmitindo, mas o som é um pouco pior, por isso tem menos gente, está em torno de 30 pessoas. Mas daqui vem informações do Rio Grande do Sul dizendo: é pena que eu só posso acompanhar o que vocês estão postando no Twitter ou no Facebook, porque aqui o acesso à internet nas escolas é todo bloqueado. E quando isso sai, começa a aparecer de vários outros estados, dizendo: aqui também é bloqueado, aqui também é bloqueado. Então observem que a implantação, essas redes, elas têm esse papel político se nós estivermos fortemente defendendo que essas redes sejam livres. O marco civil, a neutralidade da rede, o não controle, e André levantou um ponto, a partir de Sérgio, que é extremamente importante, que é o acesso aos dados abertos em todos os níveis. Quer dizer, não é possível os dados, agora está uma discussão importante sobre a abertura dos dados do Lattes, que é uma plataforma enorme sobre a vida acadêmica no país e que fica na mão do CNPq sem ninguém discutir o que se faz com aquilo do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de informação. Então esse eu acho que é um outro aspecto importante do ponto de vista do uso das redes e da necessidade de que a gente comece a usar também essa mobilização em defesa de coisas como o marco civil da internet, que não atua travado no Congresso desde o meio do ano passado. Aí, nesse aspecto, eu queria mencionar muito rapidamente a questão da falta de foco do movimento. É engraçado, aqueles que lembram, o começo do Fórum Social Mundial recebia a mesma crítica. O Fórum Social Mundial é muito bacana, mas não tem foco. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Não é para ter foco mesmo. O foco vai sair como consequência dessas mobilizações. O foco não tem que ser definido a priori. Isso é o que vem sendo feito. Então, o que eu acho importante, quando vemos o New York Times fazer 2 ou 3 ou 4 fotos de cidades do país mostrando todos os tipos de reivindicações que estão ali presentes, é muito bacana. Messias já mencionou isso. Isso é muito importante, porque, na verdade, nós não queremos um país de iguais. Nós queremos um país em que a diferença sejam valorizadas, que elas sejam enaltecidas. Não as injustiças, mas as diferenças. E aí eu termino colocando sobre o papel da educação e o papel da universidade. Quer dizer, infelizmente, nós estamos vendo, e esses movimentos eles terminam nos provocando muito, particularmente, professora, se nós aqui de uma faculdade, professora Regina de Educação, professor Inês, que eu vejo ali também, e tantos outros, de que a escola termina sendo uma grande máquina de transformação do diferente no igual. Ou seja, a escola termina sendo uma fábrica de transformação do outro no eu. Esses movimentos e as redes, por isso a dificuldade que nós temos